Então, em primeiro lugar, gostaria de dizer que nossa amiga Mariana Palma não é nova na casa, porque você tinha várias oportunidades, já conhecer o trabalho dela. Ela participou na Afinidade 2, com elas, e ela estava na sala, a primeira, quando estávamos entrando na sala da Afinidade, onde ela, já você tinha algumas pinturas, algumas obras penduradas, e ela, na época, selecionou alguns objetos da Ásia e outros objetos da coleção. Depois, ela tinha, ao mesmo tempo, uma instalação no Arvore, no contexto do Monte Sem Paredes. Não sei se você está lembrando, saindo do monte, tinha esse Arvore com velas que estavam penduradas, com já uma impressão de frutas, de floras, e já estava, como digo, uma segunda oportunidade de encontrar como o trabalho dela. Então, agora temos uma exposição bem completa, não é uma retrospectiva, mas uma exposição que está muito completa, porque você vai ver ao mesmo tempo uma seleção de pinturas grandes, até hoje, porque tem até uma obra que você acabou de fazer alguns meses atrás. Como você sabe, o desafio de trabalhar no óleo é um desafio enorme, e o poder de fazer uma exposição lá é de pensar no espaço mesmo. Então, isso também vai estar o poder dessa exposição da Mariana, de abraçar o volume, e você já está realizando que vai estar uma instalação central que vamos mencionar depois, e com braços que você poderia ver no espaço. Então, não é uma exposição, como dizer, uma exposição clássica onde você tem pinturas na parede, mas você tem um caminho no universo intelectual da artista. Também você vai descobrir na sala embaixo, na sala de concreto, uma seleção de vídeos que são também uma outra parte do trabalho dela. E, enfim, vai estar uma terceira instalação gigante pendurada nas escadas da Torre do Mont. Então, uma exposição diferente que está realmente abraçando a arquitetura do Oscar Niemeyer. Mas agora acho que será interessante você explicar para nossos amigos o conceito da sua exposição e o que vamos descobrir nessa instalação central. É que eu tô aqui nervosa, olhando, pensando presepada. Bom, em primeiro lugar, eu estou super feliz com o desafio. Realmente, assim, aqui tem uma arquitetura que, como o Mark disse, tem que ser levada em consideração no projeto, né? Então, não fazia sentido pensar esse museu de uma maneira bidimensional, né? Só com as obras sendo vistas na parede, assim. Eu queria fazer alguma coisa que incorporasse todo o volume do espaço, né? Que a obra, assim, usasse essa escala para poder acontecer. Então, o eixo principal da exposição é essa obra que a gente está montando aqui no centro, que vai ser uma espécie de uma cachoeira de luz. Então, ali, naquela bacia suspensa, tem água e tem espelho. E a gente está, que eu estou ali bravo com eles, porque não é a luz que eu quero. A gente vai usar uma luz bem forte, bem intensa, e essa água vai estar em movimento, vai ser pulsada. Estamos no início do início agora. É o início do início. E a gente vai ter aqui uma situação quase de uma projeção, um cinema às avessas, uma projeção pelo avesso do tecido da cintilância da água. A ideia é conseguir capturar aquela linha que a água faz, sabe aquela coisa meio... que nem quando a gente às vezes vê reflexo de piscina, de rio, quando o sol incide perpendicular, a gente quer reproduzir esse desenho lá em cima, e a gente está usando o espelho no fundo, porque a ideia, vamos ver se a gente vai conseguir chegar nisso aqui, eu espero que a gente consiga, por isso que depende tanto da lâmpada, a gente consegue capturar a cintilância do topo, né, esse franzido, o balanço da superfície da água, e o que toca o espelho embaixo, o fluxo inverso da água, numa coisa circular. Então, o que a gente vai tentar projetar aqui por trás é uma sombra que faz céu e terra o tempo todo, acende e desce simultaneamente. A ideia é que a gente veja as duas sombras fazendo essa coluna entre terra e céu todo o tempo. Então, acho que essa verticalidade é uma das coisas importantes dessa exposição, né? Esse terra-céu, sabe? Essa
conexão que está sendo feita aqui através da água, né? Então, aqui, esses tecidos que a gente está usando nas laterais, eles simulam umas quedas d'água também, e também dão esse mesmo olhar verticalizado, né, para o teto, fazem a gente olhar para cima. Essa cintilância que essa água vai reproduzir, se tudo der certo, ela vai sobrar um pouco para cá, ó, e ela vai refletir em todo o teto do museu. Então a ideia é que isso apareça meio como uma alminha, sabe? Né, que ela exploda o teto todo e que a gente use essa estrutura aqui para amplificar ainda mais, né, esse tipo de desenho. Vai dar uma sensação de submersão, de alguma forma, né? Acho que isso é super importante, porque, mais uma vez, o desafio de trabalhar numa estrutura como o óleo é uma coisa, como você sabe, que iniciamos de uma maneira recente. Fizemos, para quebrar esse tipo de exposições como paredes, onde as obras são posadas, fizemos uma primeira tentativa que foi um sucesso brutal, como a Joana Vasconcelos, você está lembrando da Valkyria, que não foi feita pelo lugar, mas que se encaixou muito bem como lugar. De verdade, logo antes da Mariana, o artista que pensou o espaço foi o Jean-Michel Otoniel, como os móveis do Zodiac, e a segunda vez, como a Mariana, que estamos como artista que está pensando, como dizer, essa luta, essa guerra contra essa arquitetura que está super difícil. E a penúltima exposição da Eva Jospin, mesma coisa, acho que funciona muito bem, mas não foi uma obra feita pelo lugar. Então aqui, o desafio da Mariana realmente é pensar como se encaixar num lugar tão enorme, e acho que através desses pontos e do jogo de luz vai conseguir Sim, fazer... a ideia é ocupar esse teto, né? Exatamente. E também tem né, se a gente parar para pensar assim, se esses vidros aqui fossem abertos, a gente se daria conta que está em cima de um lago, né? E esse lago eu mesma já vi algumas vezes que é isso, de tarde ele reflete na base do olho essa cintilância. Então é quase como se a gente, né, tivesse aqui numa superfície transparente e pudesse deixar esse lago bater no teto, sabe? Então a ideia é também pensar a arquitetura de uma maneira bem incorporada através desse, né? Lembrar que estamos em cima de um lago onde tudo vai escorrer para ele aqui na exposição. Bom, aqui atrás tem uma espécie de, a gente está chamando de túnel, mas não tem nome. É uma instalação, ainda falta iluminar também. E a ideia é que a ideia é simular aqui uma cachoeira, né? Um volume de água maior. Tem até assim, geralmente quando a gente vai visitar uma catarata, uma cachoeira, alguma coisa, a gente realmente fica, né, num lugar assim, num parapeito e olha ela correr por debaixo. Então aqui foi perfeito para criar essa imagem. E eu acho que tem uma poesia, né, assim, dessa tentativa assim tão simples de simular a natureza, sabe? Como representar essa natureza, né? Como fazer ela presente assim com o mínimo de elemento possível e de um jeito delicado. Eu acho essa instalação mais potente vista de baixo, e quando a gente chega embaixo parece que ela está de fato escorrendo. E a brincadeira é justamente essa, né? Também, como eu estou dizendo, a exposição ela desce, né? Então a ideia é que ela comece aqui no olho, que ela escorra até o térreo. Então, a partir dessa sala, o convite é descer para a sala de baixo, aonde ela continua, né? Onde você vai ver. Aqui que a gente está terminando de montar, a gente vai criar a mesma situação. Então, esse daqui, esse tecido que está aqui, ele vai escorrer pela escada e ele vai desaguar lá embaixo. Então, aqui vai estar fechado, mas todo mundo vai estar iluminado, todo mundo vai poder ver aqui. Né? Então, a ideia é integrar o prédio todo. Assim como a gente vai fazer nas escadas, com uma instalação que vai do primeiro ao térreo, né? do terceiro ao térreo. E acho que você... tá começando, gente, ó, só não está no tamanho. Você falou de uma palavra que está chave na sua obra, que é natureza. Sim, eu ia falar agora sobre, acho que duas coisas que é importante falar aqui antes da gente descer. A primeira delas, sobre a natureza, então assim, acho que aqui a gente está falando muito da água e tal, mas o meu trabalho, ele está sempre esbarrando na questão, acho que de uma paisagem e desses elementos da natureza. Então, como vocês podem ver,
né? Essa água, não é só sobre a água a exposição, tá? Acho que tem um recorte mais abrangente dessa natureza, né? Desse cenário que eu invento. Essa tela aqui, considero ela fundamental para a exposição, porque ela é a mesma catarata que está representada ali, ela está aqui com os coquinhos, né? Com esses coquinhos secos que a gente costuma ver nas palmeiras, por aí. Sim. Então, essa mesma ideia de uma natureza que é capaz de assumir uma outra identidade, né? Assumir, assim, aquele elemento, ele assume uma outra possibilidade dentro da pintura. E uma outra coisa chave que eu acho para entender as pinturas que estão aqui é a questão, enfim, são esses arranjos, essas composições, é a questão da luz e da transparência, que reforça um pouco toda a instalação e tudo que a gente está montando aqui, né, na instalação principal. Então, essa obra aqui é a última obra que eu produzi para o museu, essa daqui, e ela tem, aqui é uma pintura a óleo, clássica do meu trabalho. Aqui, por cima dessa pintura a óleo, tem uma fotografia de uma natureza morta que eu montei, fotografei, imprimi num voal de seda e estiquei por cima da pintura. Então, a hora que vocês chegarem perto, vocês vão ver que tem duas assim aqui na exposição. Você consegue ver a pintura de baixo, você consegue ver essa foto natureza morta que eu montei por cima, dá uma sensação quase holográfica, assim, quase tridimensional, e de acordo com onde você está, você também vê coisas diferentes. Então, de novo, essa ideia dessa transparência, dessa imagem que se forma no movimento, né, de você precisar ver através. Isso que está presente aqui de uma maneira muito concreta vai estar presente em praticamente todas as pinturas que estão aqui, através das transparências. Então, se você for ver o meu jeito de pintar, mas algumas não, que são mais antigas, mas a maior parte, tudo é visível, né? Todas as camadas de pintura são visíveis. Quase um Photoshop, sabe? De layers, assim, camadas que se sobrepõem. Então, essa ideia de que uma camada torna a outra visível, né? Esse fundo que está presente aqui o tempo todo, ele segue presente, ele segue visualizável o tempo todo. Então, essa ideia de que é através de uma imagem que você vê a outra, de tal forma que o que está na frente não recorta o que está atrás, não dá um contorno para o que está atrás, mas é o contrário, ele assume mais uma camada e incorpora o fundo, né? E essas transparências são importantes na pintura, em praticamente em todas as telas, exceto aquela dos coquinhos que está aqui, tem isso, porque aqui elas têm menos, tá, gente? Aqui é uma série um pouco mais antiga, mas que eu queria muito colocar, porque elas têm essa brincadeira com o fundo, principalmente essa. Essas bolinhas aqui do fundo, que estão presentes no fundo de quase todas as telas, elas são feitas na água. E aí voltamos para o assunto da água de novo. Então, a minha pintura, o passo número 1 da minha pintura, quando a minha tela está branca, eu vou para isso que é a marmorização. Então, eu tenho no meu ateliê umas assadeiras bem grandes, tipo umas bacias como essa, que está aqui em cima. Inclusive, a primeira vez que eu montei essa instalação foi com uma bacia de marmorização. E aí eu completo com uma água e carboximetilcelulose, que substitui uma alga carragena, que é o tradicional para essa técnica. E aí a minha pintura é toda feita com dripping em cima, né, com gotinhas. Então eu preparo a tinta uma por uma até chegar numa densidade X e vou jogando e vou fazendo essas composições. Consigo ter bastante controle assim sobre as cores, o tamanho das gotas, os desenhos que isso pode assumir e tal. Tem no filme educativo que vai Exato, estar embaixo. o filme que vai estar no térreo do educativo é um filme de 4 minutos, onde eu explico o processo e ele está todo registrado. Então, você tem um passo a passo da construção de todos os fundos das pinturas. E aí, depois que eu estou com essa bacia completa, eu mergulho a tela, tiro e deixo secando. E aí, quando eu vou entrar com um projeto de pintura em cima, de alguma forma, a minha tela é cheia, não é vazia. Né? O meu passo para a pintura mais clássica, ela já é a partir de uma tela completa. E foi de perceber isso que me veio o desejo de pintar através das transparências, né? De manter essa primeira pintura, que já é uma pintura, já é um trabalho,
mais presente o tempo todo, em todas as etapas, né, da imagem. E aí, assim, por exemplo, essa daqui eu gosto dela porque essas florzinhas que estão escondidas, né, elas meio que brincam, elas se fundem com esse fundo, né? Então, geralmente, esse fundo ele não é aleatório, sempre tem uma referência quando eu vou fazer ele, e geralmente ele acaba voltando como assunto, né? Muitas vezes no que vai ser pintado em cima. Então, ele também não é só assim um papel de parede, né? Ele é o início mesmo do corpo da tela, sabe? Do projeto. O que mais, Mark, podemos falar? Enfim, aqui, né? Aqui também, essa mesma marmorização, aqui é feito um desenho, né? Depois que as gotas estão nessa piscina, eu vou vou fazendo assim, ó, e vou riscando e vai fazendo essas linhas. Aí jogo mais gotas por cima para abrir as bolinhas. E aqui um tecido todo desfiado, né? Que lembra essas mesmas linhas. Enfim, tudo está conectado no final, né? Acho que você poderia falar também da sua poética, como você está utilizando alguns elementos da natureza que são eventualmente elementos que você vai encontrar no chão, que não são coisas vivas, mas tem essa mistura entre o orgânico Isso e... está mais nas fotos, eu acho. Acho que assim, aqui, por exemplo, as referências, né? Acho que assim, uma coisa que está sempre presente vão ser as plantas, sempre vai ter. Em alguns momentos tem coisas do fundo do mar que eu coloco no mesmo, né, no mesmo ambiente dessa coisa terráquea, e os tecidos, muito deles, né? Então aqui tem um tecido todo aberto, ali tem um tecido desfiado, ali tem um outro tecido amarelo, né? Aqui é o tecido que encobre, ali é um outro tecido que simula uma orquídea. Então esse tecido também entra simulando, né? Lembrando um pouco o corpo, mas também fazendo às vezes dessa natureza. Bom, e é o próprio tecido que a gente está colocando aqui para representar, né? Então acho que isso vai conectando tudo. Aqui, aliás, essa luz precisava ajeitar, está dando uma areia essa tela, eu estou achando aqui. Aqui é a mesma coisa, essa mesma tela com duas camadas. Então a tela pintada embaixo com esse por cima, e a própria tela que é pintada embaixo, ela é pintada com transparência. Então, assim, é uma grande sobreposição, né? E a última sobreposição é quase uma camada física por cima, né? Aqui acho que dá para ver bem, sabe? Como que uma coisa entra na outra, e aí assim o que é uma veia, sabe? Tipo, enfim, uma coisa vai incorporando a outra, né? Vai virando a pele da outra. Ali a água também de novo, né? Essa ideia desse veio meio de mármore mesmo, tal, essa ideia desse coquinho de novo fazendo um movimento meio né, que lembra o Rio. Acho que a tela que vai falar para a gente olhar mais para cima é aquela ali, que é a mais celestial de todas, né? Que tem essa coisa da ascensão, assim, dessa pirâmide aqui. Mas ela também pode ser uma chuva, né? E essa também é uma tela mais recente. E eu tenho colocado, assim, tem vários elementos da natureza. Aquela é recente, aquela amarela é recente, e essa também. E as três têm diferentes tipos de girassóis. Eu tenho incorporado bastante o girassol. Claro, tem a referência do Van Gogh, linda, maravilhosa, que todo mundo conhece. Mas eu tenho gostado deles porque eu acho que eles fazem muito sentido com todo o... Eu tenho olhado na minha pintura mais recente muito para o céu. Então, para as órbitas, as elipses, os círculos. E aí, o girassol é essa planta que tem uma órbita própria, né? Uma órbita visível, porque, na verdade, todas as plantas vão em direção ao Sol, né? Elas se movem em direção ao Sol. Mas o movimento do girassol e da tulipa também são duas que fazem assim, elas olham e elas se deitam, aí elas olham e se deitam. Então, enfim, poeticamente falando, é algo que tem me interessado ultimamente, por isso tanto girassol nas pinturas, aqui, lá e na outra. Essa é um pouco mais antiga, tem um pouco menos de transparência, mas ainda tem. Acho que uma das coisas bastante importantes, assim, chave na minha pintura é o ritmo. Então, a composição sempre é muito, né, como é que eu vou falar? Tem muito movimento em todas as composições sempre, né? Não é uma pintura que o olhar relaxa, né? Uma pintura assim, uma paisagem, um marítimo, né? Que o olho vai longe, é o contrário.
é meio uma dança, é uma música, né? Você fica jogando o olho o tempo todo e descobrindo coisas, assim. Então, acho que todas as composições, né, elas convidam para uma espécie de movimento do olhar. Essa tela aqui, acho que é a mais antiga de todas. Tem bastante tecido nela, e ela meio que deságua num tecido que faz às vezes de água, né, que é meio que a gente vai ver lá embaixo. Essa é uma bem recente, acho que ela tem essa coisa da queda e esses girassóis e muita transparência. Essa é um pouco mais antiga, mas eu gosto dela porque ela é bem aberta, ela é quase uma tela flutuante, assim, é como se os elementos estivessem todos debaixo de água, né? Então, e ela tem essa linha, essas linhas que eu fiz aqui, que eu queria justamente dar uma ideia de, né, de superfície, assim, de linha de horizonte. Mas acho que ela tem esse tecido branco central bem forte, que é exatamente o que a gente vai ter aqui de uma outra forma. Essa é mais recente, então eu ando muito atrás dos eclipses e as representações dos eclipses e tal. Então aqui é uma representação de eclipse, com esses girassóis, esses coquinhos de novo, que também fazem um pouco, às vezes, de um movimento de cachoeira, né? Também vão cair, tudo parece meio rodar aqui, né? E essa que eu acho que é a peça-chave da exposição, né? Que é onde a pintura simula praticamente o que o tecido vai simular também, né? E aí tem quase uma insistência, um desejo de chegar no mesmo lugar sempre, sabe? De nunca estar satisfeita com o lugar onde eu chego. Então, de tentar de novo de outra forma, de tentar de novo de outra forma. Então, vocês vão ver que tem vários elementos que se repetem nas telas, que eu acho que vem dessa insistência do artista, né? Dessa insatisfação, assim. Acho que você poderia dizer algumas palavras sobre a instalação vídeo que vai estar embaixo, essas vídeos de flores. Tá lá embaixo para a gente ver já? Será? Não? Acho que não. Não? Acho que a gente podia descer para ver um pouco da escada, Tá, né? perfeito. E ver a outra por baixo. Vamos lá? Tem mais 3 pinturas. Acho que elas estão bem alinhadas com isso que a gente está vendo e falando aqui em cima. E aí tem a instalação, então, né, o meio que desaba da instalação desse túnel aqui e da escada. E aí, quando você estiver lá embaixo, acho que a primeira coisa que vai chamar a atenção vai ser a instalação da escada. É uma instalação toda em voal azul, que vai daqui até o térreo. São umas bandeiras sobrepostas, assim. E as imagens que estão nela são naturezas mortas, que aí sim, como o Mark falou, né? Geralmente eu guardo bastante planta morta, deixo apodrecer e tal, e depois junto tudo isso numas pequenas naturezas mortas que eu fotografo. Então as naturezas mortas que estão colocadas lá são de coisas vivas e mortas, assim, com temporalidades diferentes. Tem conchas, tem comida no meio, né, flores e as mortinhas. E essa instalação é toda em voal, então são 3 camadas de voal que vão descendo os andares assim. E a ideia também é que você não consiga ver uma imagem só, é que você veja sempre uma sobreposição de imagens. Então o voal é o tecido que permite que a gente veja junto, né? Então, e ali na escada, a escada não é um lugar que a gente fica parado, é um lugar em movimento, né? Você não consegue ficar lá, você cai, né? Então, tipo, é um lugar que você vai ver uma imagem que vai se formar e vai sumir do seu olho a cada passo, assim. Não é uma imagem fixa, porque como ela é um encontro de imagens, você vai descendo, ela vai fazendo assim, né? Então, essa ideia de que é o movimento que vai te fazer enxergar alguma coisa. E na sala da frente, que é onde vai estar o vídeo, são 5 vídeos, são vídeos de flores. Então, são flores no vento. Então, cada flor vai ser projetada com 2 metros e pouco de altura. Então, elas vão estar bem monstruosas. E, por incrível que pareça, aquilo lá está em câmera lenta, mas vai parecer que está bem acelerado. E o que eu fiz foi colocar uma flor de pé num fundo preto com uma câmera de cinema de câmera lenta, né? E 3 fontes de vento. E a ideia era pensar esse eixo vertical delas, né? Então, assim... E não tem fundo, você tem uma flor só. É uma flor só. E aí ela fica equilibrada pelo vento, só que ela fica o tempo todo
pendendo, né? Jogando para não se quebrar. Então, as que têm pétalas, quando uma abre, ela começa a tremer, aí fecha, aí abre de outro lado. Então, essa busca desse eixo vertical, sabe? A busca desse equilíbrio, né? Dentro dessa, né? Dessa ação contínua ali do vento. É um jeito também de tornar visível o vento que a gente não está vendo. Assim como aqui a gente não vai ver a água, em nenhum momento a água real, mas ela vai estar sendo vista via reflexo o tempo todo. Lá também o vento, a gente não vai ver o vento em nenhum momento, mas a gente vai estar percebendo ele via reflexo do comportamento o tempo todo, né? Então essa ideia de invisibilidade também, né? Dessa natureza que é invisível, que a gente vê via reflexo, né? E tem coisas que de fato a gente não consegue, por exemplo, nomear, né? Tipo, eu estou falando tudo isso aqui, mas não é nada. Você vai chegar ali, você vai ter que entender uma outra coisa que está lá, que é do inomeável, né? Então, que a gente consegue falar via reflexo sobre alguns assuntos, mas nunca diretamente, né? A gente nunca vai ter a palavra para falar diretamente. Então, sobre essas presenças das ausências, né? E da fragilidade da vida. Sim, e acho que sim, né? E desse tempo, né? Desse instante que tudo isso funciona, né? É tudo por um triz, é tudo muito delicado, é tudo muito frágil, né? Acho que é isso aí, né? O que mais que a gente pode falar? Acho que é isso. Acho que o vídeo de lá de baixo é bem legal. Exatamente. E depois você vai estar começando essa vídeo que você vai apresentar embaixo, que vai dar ainda mais elementos sobre o seu trabalho. Sim. Enfim, acho que é isso. A ideia era pensar a arquitetura, trazer o de fora para dentro, era descer, né? Fazer uma... Querendo ou não, aqui é muito alto, a gente está, né? O olho foi inspirado numa araucária, né? A gente está no topo da árvore, tem esse tronco, né? Então a ideia era incorporar esse topo, chegar até lá embaixo, né? Então essas coisas que escorrem, deixar a obra, né? Assim, ocupar todo esse volume mesmo. Acho que é isso aí. Tem perguntas? Aquele plano no meio da escada, você falou que é a natureza morta, que você mesmo guarda e fotografa e você vai colocar lá. Na obra que você colocou também natureza morta, foi o mesmo processo? Mesmo processo. Mesmas fotos, mesmo processo. A única diferença é que lá vai estar toda em tons de azul, tá? Justamente para dar essa ideia de água, né? Ali na escada. Mas aqui nas telas elas estão coloridas. É a mesma foto, mesmo estilo de trabalho. Eu gostaria de saber como se deu a impressão dessa obra que está na escada, do azul e essas das telas. Se foi monitoria. Não, isso é terceirizado. É que nem uma impressão fotográfica. Você lida bastante com formas orgânicas, com essas camadas distintas, e aí aparecem em alguns quadros esses mosaicos, em pequenos azulejinhos, para saber como que eles se infiltraram nessa produção, de onde que eles surgiram. Então, são telas mais antigas, acho que é um elemento que eu recentemente não tenho pintado muito. Esses mosaicos, isso, sei lá, há uns 10 anos atrás eu usava bastante, 8, sei lá. Eu acho que na marmorização, uma das coisas que me interessava bastante era essa questão da insistência da forma, da repetição, sabe? Então são gotas, 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 gotas que criam uma paisagem, né? É quase um pontilhismo, quase um pixel, sabe? Que é uma pequena parte que vai compor um campo de cor. E aí eles faziam essas mesmas vezes, meio dessa repetição, né? Dessa obsessão que eu tinha com esses mesmos elementos que se repetiam para compor algo. Mas as referências todas deles vieram de coisas de arquitetura. Então aqui eu não me lembro o que era, mas deve ser algum banheiro, alguma coisa. E aquele eu me lembro, aquele azulejo ali, a referência é o Gaudí, é o Parque Güell. São as escadas do Parque Güell ali, é o mesmo que eu pintei. Então, assim, então eu pegava referências de ladrilhados que já existem e trazia para a pintura. Acho que é isso aí. A gente vai eu trouxe bastante para o museu, bastante livros. Então, acho que isso é um material bem legal para vocês terem de apoio.
E se vocês forem fazer oficinas para as crianças, coisas assim, sugiro sempre, tipo, é isso, a pintura na água, a marmorização é uma coisa muito legal, pintura com terra, elemento natural, sabe? Tem um embate, ou isso, a folha seca, quebra a folha seca, o que sai disso. Eu acho que acho que assim, apesar de aqui estar mais representado do que sendo feito com isso, né? A gente elegeu isso para ser feito com material natural. Eu acho que mais do que representar a natureza, é se valer dessa natureza para compor, sabe? Como compor com a natureza, o que combina com uma folha, o que encaixa numa concha, o que mistura, sei lá, num osso, né? Então, acho que usar elementos naturais e essa pintura na água, que eu acho que é uma chave também para oficinas e tal. Obrigada, então. De qualquer Imagina, maneira, obrigada a vocês estamos pelo por tempo aqui. de vocês.